pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e a pedidos eu resolvi vir gravar pra vocês o diário de leitura de It, do Stephen King. Eu pedi a opinião de vocês no vídeo anterior, onde eu falei sobre a TBR de outubro, que eu falei que eu tinha acabado de começar a ler o It. Eu pedi a opinião de vocês em relação a se eu deveria fazer ou não um diário de leitura para o livro It, do Stephen King, porque é um livro que é, assim, enorme, tem mais de 1.100 páginas, e assim, eu fiquei meio com receio de começar a ler, assim, por muito tempo por conta do tamanho do livro. E eu tomei coragem, então, pra ler esse livro por conta do Vórtice Fantástico Serra, que é o clube do livro que eu organizo aqui na minha cidade. A gente escolheu esse livro pra ler no mês de outubro por conta de ser o mês das bruxas e tudo mais. E aí acabou que coincidiu também com a Semana do Terror que eu vou fazer aqui no canal. Então eu resolvi começar a ler esse livro. Aí eu comentei naquele vídeo, vocês ficaram super empolgados pedindo pra eu fazer realmente o diário de leitura e eu decidi fazer. Então eu já comecei a ler, eu tô aqui nos 21% do livro, na verdade, e eu comecei a anotar no meu caderno aqui de planejamento de leituras, eu comecei a anotar algumas coisas a respeito do livro. Então esse vídeo ele é uma introdução a esse projeto, ao projeto Diário de Leitura It, e também eu vou aproveitar aqui para contar para vocês como já está sendo a minha experiência lendo esse livro, porque eu já comecei, então eu já tenho algumas coisinhas para comentar com vocês. Eu estou anotando tudo que eu acho de interessante, como está o andamento, aqui no meu caderno de organização de leituras, e eu deixei aqui atrás na categoria planejamento, dentro de projetos, eu fiz uma tabelinha, gente, pessoa organizada, né? Fiz uma tabelinha que eu não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Tá escrito aqui em cima os dias da semana, tem os dias do mês. Então eu já coloquei aqui a minha meta terminar aqui no dia, bom, 7 de novembro, mais ou menos, né? Que eu coloquei assim, sabe, o último dos últimos das últimas chances de eu terminar de ler esse livro. Mas eu pretendo ler ele antes, né, terminar de lê-lo antes dessa data ainda. Aqui na outra página eu já coloquei, ai meu Deus, não vai dar pra ver, gente, me desculpa, mas realmente eu tô gravando de noite, não vai dar pra vocês verem direitinho, mas eu deixei aqui essa página, eu coloquei todo o diário de leitura dessa última semana, que foi a semana que eu realmente comecei a ler o It. Então eu anotei aqui algumas citações, algumas coisas legais que eu já consegui, assim, absorver da leitura. Mas então, voltando aqui à história de It, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre como vai ser o projeto e o que eu já tô achando. O projeto vai ser dividido, na verdade, em umas 4 semanas, mais ou menos, daqui até o final do mês. Então, toda semana eu vou tentar postar pra vocês, assim, 1 ou 2 vídeos a respeito dessa leitura. Pelo menos um vídeo eu já pretendo postar pra vocês, nem que seja, assim, na sexta ou no sábado, pelo menos um. Mas se eu conseguir, eu vou postar mais de um vídeo, assim, uns 2 vídeos por semana pra ir contando pra vocês o que eu tô achando da leitura, porque assim, é muita coisa, gente, é muito personagem, é muita caracterização do personagem e da cidade em si, então assim, tem muita coisa pra falar sobre esse livro. Mas assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, gente, eu nunca fiz um diário de leitura assim com vocês, né, desse jeito que eu tô pretendendo fazer agora, e pelo que eu andei pesquisando, fazer esse diário de leitura vai incluir alguns spoilers, porque a gente vai ter que discutir, conversar assim sobre como tá sendo a leitura e o que tá acontecendo, né, na parte que eu estou do livro, então assim, acaba soltando alguns spoilers. Eu vou tentar o máximo segurar as coisas mais importantes e não contar certos spoilers pra vocês, porque eu acho chato realmente falar assim da história. Então assim, mas já fiquem avisados, pessoas que não gostam de saber spoiler de jeito nenhum, fica complicado mesmo assistir esse tipo de vídeo, porque é um vídeo focado mais pra análise do livro, pra saber exatamente o que acontece e as minhas impressões em cada situação que acontece no livro. Então é difícil dizer que não vai ter spoiler, então já fiquem avisados, tá, gente? Pode ter spoiler sim. Quem quiser aproveitar também pra poder ler junto comigo esse livro, aproveitar e tirar o livro aí da estante finalmente, porque eu sei que tem muita gente que tem esse livro em casa e ele tá lá encalhado, assim, porque vocês não têm coragem de ler, por ser muito grande, por ser um calhamaço. Eu tô mostrando aqui no Kindle, gente, mas eu tô esperando chegar da editora que eu solicitei. Então, assim que chegar, vai ser bem melhor pra eu estar mostrando pra vocês e até pra eu marcar as coisas no livro. Vai ser muito melhor pra mim, porque a minha experiência de leitura no livro físico vai ser outra coisa, eu tenho certeza. Mas enquanto não chega, eu vou gravando os vídeos mostrando pra vocês ele aqui no Kindle mesmo, tá? Mas chega de enrolação e vamos então às minhas experiências com a leitura de It até o momento.
Então eu já li assim 21%, isso quer dizer mais ou menos que eu tô na página 200 e pouquinho do livro. E assim, não é nada, gente, se for pensar que o livro tem 1000 e poucas páginas, é tipo bem no começo mesmo. Então assim, nesse comecinho o autor ele tá caracterizando os personagens, assim, ele tá mostrando o que aconteceu com eles 27 anos depois, então assim, a gente conhece esses personagens e vai se afeiçoando a eles. Então esses 7 personagens são o Bill, o Mike, o Ed, o Ben, o Rich, o Stan e a Beverly. Então esses 7 personagens, eles eram amigos na infância e a história ela se passa assim, começa 27 anos depois. Então eles já estão todos adultos. E aí você vai conhecendo um por um e o autor ele vai narrando assim como que tá a vida de cada um desses rapazes e da menina, né? São 6 rapazes e uma menina. Então, o autor ele vai narrando como que tá a vida atual deles, né? 27 anos depois. Então, a maioria deles tá com seus 30 e poucos anos, né? A maioria. E alguns casados, outros não. Assim, alguns bem-sucedidos profissionalmente, outros não. Então, a gente vai conhecendo, assim, cara, muitas páginas, sabe? Só pra descrever o que eles estão fazendo da vida, quem eles são, a história de vida deles, né, o que eles passaram pra até chegar até onde eles estão. Então, assim, é muito detalhado, mas, assim, isso tá sendo super legal, tá sendo super prazeroso mesmo, assim, conhecer esses personagens. E a escrita é tão gostosa, tão prazerosa, que, assim, praticamente voa, sério, gente. Então, se vocês têm vontade de ler esse livro, tá aí uma oportunidade, viu? Assim, é muito fluida, a escrita do Stephen King é sensacional. Então realmente pra mim tem sido excelente, pra mim a leitura tem fluído. Eu só não consegui ler mais por falta de tempo mesmo, essas semanas têm sido muito corridas. Mas tirando isso, assim, sabe, se eu pegasse, sentasse, tivesse o dia inteiro pra ler, eu acho que eu leria, assim, muita coisa mesmo, porque não é cansativo nem nada, é muito gostoso mesmo. Em meio à caracterização dos personagens e essa, sabe, descrição de como tá a vida deles agora, o autor também vai jogando algumas coisinhas do passado deles pra gente ir montando quebra-cabeças. Então ele vai explicando, né, a morte do George, como que ele morreu, né, que era o irmão de um dos personagens. Então ele vai explicando o que aconteceu e as coisas que aconteciam em Derry, que é a cidade deles, né, que eles foram criados e tal, e que cresceram lá. Então a gente vai tendo ali alguns hints, né, algumas pistas do que tá acontecendo e do que aconteceu com eles na infância, porque nem eles se lembram. Então o que é mais fantástico é que eles não se lembram de quase nada, praticamente nada da infância. E aí aos poucos eles vão recordando de uma coisa ou outra e a gente vai tentando, né, pescar as coisas pra entender o que aconteceu, porque que todos eles saíram dessa cidade, né, tipo assim, a maioria deles, né, se mandou dali. Então é bem legal e assim, nossa, de tirar o fôlego, sabe? Não dá medo, até então eu não senti medo, gente. Olha que eu leio sozinha em casa, geralmente de noite, completamente sozinha. Então assim, não me deu medo mesmo, mas eu tenho certeza que daqui pra frente eu vou começar a sentir um medinho, porque eu sou meio medrosa mesmo. Mas assim, nada, até então, né, gente, nada assim de, nossa, não consigo ler. Não, é bem tranquilo. Eu acho que mesmo as pessoas que têm um certo receio com palhaço, que tenha medo, eu acho que consegue ler esse livro, assim, sem grandes problemas. Eu separei também, gente, algumas citações, algumas eu até anotei aqui no meu caderno, e eu vou ler pra vocês, assim, as citações que eu achei mais interessantes e que me marcaram aí nesse comecinho de leitura. Eu não sei a página, desculpem, não sei. Eu vou procurar depois, quando chegar o livro físico, que eu vou colocar um post-it bonitinho lá, aí eu vou saber a página pra falar pra vocês. Agora eu não sei porque no Kindle ele mostra só a posição, né? Ele marca na posição X, mas essa posição, tipo, não equivale a um número de página, então não dá pra você saber. Mas foram citações que eu gostei muito, então depois eu vou procurar no livro também pra marcar lá. E a primeira que eu marquei diz assim: quando você fica grande o bastante para que reparassem em você, estava grande o bastante para tentarem atingir você. E aí teve uma outra citação também bem legal, que fala assim: mas Steve também disse que crianças não faziam promessas sérias aos 11 anos. E isso não era nem um pouco verdade. Rich não conseguia lembrar qual tinha sido a promessa, não sabia se queria lembrar, mas tinha sido bem séria. Então isso é muito legal porque até agora, o tempo inteiro, eles falam sobre essa promessa que eles fizeram,
que basicamente era que se algo ruim acontecesse, sim, em Derry, de novo, se aquela coisa ruim que aconteceu 27 anos atrás retornasse a acontecer, eles iriam voltar lá para dar um fim nisso. Então, basicamente, essa era a promessa. Eu não, espero que isso não seja spoiler, tá, gente? Porque isso é bem no comecinho, ele já deixa claro que esse grupo de amigos, eles fizeram essa promessa. Então, aqui eles tinham, tipo, 10, 11 anos, né? E pra eles, aquela promessa foi muito séria. E é engraçado que, tipo assim, 27 anos depois, eles não se lembram de nada praticamente do que aconteceu lá. É como se tivesse, assim, sabe, sido tudo apagado da mente deles depois que eles saíram de Derry. Então, isso é muito legal. E eles só começam a lembrar de novo das coisas 27 anos depois. Então, nossa, é muito bacana isso. E aí tem uma outra citação que eu marquei aqui também, que fala assim: afinal, eu era apenas um garoto quando conheci ele, e garotos se esquecem das coisas, não? Claro que esquecem. Pode apostar seu couro nisso. O que me assustou foi chegar na metade do caminho até aqui e perceber que não foi só de Mike que eu me esqueci. Eu tinha esquecido tudo de quando era criança. Então é a mesma coisa que eu tinha falado com vocês. Eles já não se lembram, assim, de nada, né, da vida infantil deles, da infância deles. Já não se lembram mais de nada do que aconteceu lá. Eu vou contar só mais uma citação que tá aqui, gente, que eu não anotei no caderno, mas também que eu achei fantástica. Queria também compartilhar aqui com vocês. Essa citação fala assim: talvez seja por isso que Deus nos fez crianças primeiro e nos colocou mais perto do chão. Porque Ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito para aprender essa simples lição. Você paga pelo que recebe, você é dono daquilo que pagou. E mais cedo ou mais tarde, o que é seu volta pra casa, pra você. Nossa, é sensacional e tem tudo a ver com a história. Gente, ainda tem mais duas citações, mas assim, chega, né? Eu não vou ficar falando só citação aqui nesse vídeo, porque eu acho que já deu pra entender, né, sobre o que é a história e o que eu tô achando até o momento. Eu estou realmente adorando. Então, quem quiser tirar esse livro da gaveta, da estante, e ler junto comigo, sinta-se convidado, tá? Podem deixar aqui embaixo do vídeo os comentários do que vocês estão achando desse diário de leitura, se vocês pretendem ler ou não, ou de repente ler futuramente. Deixem seus comentários aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um curtir aqui embaixo para ajudar a divulgar o meu canal aí nas redes sociais. E que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal aqui no cantinho, é só se inscrever para acompanhar os novos vídeos do canal. E é isso, gente, um beijão e até a próxima!